Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença aí de todos vocês da UFSM, pessoal da Proinova, o professor Daniel, a Lauren, a Sibeli, a Luana, e, e assim, deixar muito claro que é muito importante a gente poder ter esse espaço para discutir a inovação a partir da ciência, né? Essa nossa reunião, ela é resultado de outra, de outras três, eh, não foram reuniões, foram lives, mas outras três ações em que nós discutimos o potencial da ciência para a geração de inovação. Foram três aulas falando sobre o potencial da ciência brasileira, falamos sobre o laboratório empreendedor e falamos um pouco também sobre modelagem de negócio, sobre o business case para a ciência, né? Que é uma ferramenta muito interessante para a gente poder comunicar a ciência em linguagem de mercado. E a ideia aqui hoje é a gente repassar um pouco pelo que foi visto nessas três aulas que aconteceram, para tirar dúvidas, principalmente sobre a estrutura do programa e sobre o processo de submissão de projetos para a fase de modelagem de negócio, que é uma outra fase desse projeto. Então, primeiro teve um treinamento, agora a gente vai para uma parte que é mais mão na massa, em que a gente vai capacitar os pesquisadores que submeterem projetos sobre essa ferramenta que é o Business Case aqui, modelo da Emerge, tá bom? Então, antes de apresentar aqui qualquer coisa mais formal, de revisitar a estrutura do programa, etc., gostaria de saber se o pessoal da Proinova, o professor Daniel, tem alguma coisa a comentar sobre as ações que já foram realizadas, até chamar a atenção do pessoal que eventualmente assistiu, e comentar como que isso pode ficar aí para a posteridade, né? Uma vez que esse material vai ficar disponível para o UFSM, tá lá no site, inclusive, enfim, e vocês têm acesso a isso para continuar rodando ações e sensibilizando os pesquisadores para a inovação. Não, perfeito, Douglas. Então, bom dia a todos e a todas, né? Mais uma atividade que a gente está fazendo em relação ao treinamento da Emerge. Foram realizados três encontros, que nem o Douglas comentou, daí toda a equipe, né? A Lauren, a Sibeli, a Luana, estão colocando à disposição ali no site. E a gente está bem na fase agora, estamos para iniciar a fase 2, né? Até depois de comentar, né, Douglas, se tu tem depois um score parcial ali de quantas tecnologias recebemos, né? Mas a gente sempre tem reforçando, né, que essas tecnologias possam ser de várias naturezas, né? Tanto ser produto, software, ser questão de serviços, né? Que a gente vai estar analisando. E claro que tem um limite físico aí para a gente estar mapeando depois para a fase 2, mas depois internamente com a Pró-Reitoria e junto, claro, com os pesquisadores, a gente vai estar verificando a melhor forma de dar uma devolutiva de todos eles e, inclusive, ajudar o acompanhamento, né? Mas só na minha parte, só agradecer de novo a Emerge, assim, a gente está, de fato, fazendo uma série de ações, tentar sempre cada vez, não só sensibilizar, mas a gente ter essa participação ativa, né? Principalmente na fase 2 que é uma fase que daí a gente vai estar, de fato, construindo melhor os modelos de negócio, inclusive depois com apresentações para empresas, né? Mas eu não sei, Douglas, se tu poderia só comentar, porque a gente comentou em 10, né? Pelo que eu vi, já tinha um bom parcial, né? Deixa eu desmutar aqui. A gente já tinha, sim, um volume de projetos inscritos. Eu vou até aproveitar, que o professor Daniel puxou para compartilhar com vocês um pouco da ideia desses projetos, tá? Então, a partir do título deles aqui, a gente consegue vislumbrar um pouquinho das áreas até de onde eles vêm, das Sim. possíveis aplicações que eles poderiam ter, né? E como o professor Daniel reforçou, a ideia aqui é que projetos de diferentes partes, né, diferentes áreas do conhecimento estejam presentes. Então, é um projeto, essa ação, ela visa a universidade como um todo. A gente tem uma outra ação em paralelo acontecendo com o CCS, que é mais focada na questão de saúde, mas vamos lá. Então, aí indo de cima para baixo, né, dos mais novos para os mais antigos, a gente tem, por exemplo, um projeto aqui que é a casca de arroz como biosorbente para fins analíticos. Temos também a classificação de imagens para detecção de câncer do colo do útero usando inteligência artificial. Temos aqui uma instituição financeira para servidores federais. Temos territórios conectados pela sororidade, questões de gênero, TIC e fortalecimento de laços em espaços periféricos. Temos um projeto aqui do Programa de Formação e Comunicação para o Desenvolvimento, é, que esse aqui pelo título não dá para entender muito bem, então eu vou ver aqui um pouquinho da descrição, tá? É do pessoal de comunicação.
e a ideia é desenvolver aí, deixa eu ver aqui, sendo a existência de uma demanda crescente de reconhecimento e práticas para saberes locais. Ou seja, é um trabalho que aparentemente foca em entender um pouco mais o desenvolvimento territorial da região, de comunidades, etc. Então, é um projeto bem interessante. Temos aqui desenvolvimento de produtos à base de noz pecan. Temos aqui o BioWise, que provavelmente tem a ver aí com a questão de apicultura, imagino eu, tá? Tem a descrição aqui. Temos um trabalho aqui, um projeto de simulação numérica para estruturas. Temos também aqui o desenvolvimento de um aparelho atuador linear mecânico para redução incruenta da luxação glonomeral anterior aguda. Então, aqui é uma proposta com aplicação clínica e temos aqui a aplicabilidade de grandes modelos de linguagem com dados oriundos de satélites e sensores in situ. Então, aqui também temos um projeto de IA. Então, atualmente a gente está aqui com, se eu não me engano, 11 projetos e a gente passa aqui por projetos que envolvem questões mais de saúde, inteligência artificial, então vai um pouco para essa parte de computação, dados. Temos aqui alguns projetos também para a parte analítica e também alguns projetos aqui como esse de comunicação, etc. Então vale qualquer tipo de projeto. A ideia é que vocês submetam e não necessariamente você precisa ter uma solução muito estruturada, tá? A ideia não é aqui a gente pegar quem já tem protótipo, quem já tem método validado. A ideia aqui é expandir essa ação para qualquer momento, desde a ideação até lá na frente. E a gente pode trabalhar essa questão da modelagem de negócios em várias fases. Até o objetivo principal da ação, mais do que você sair com um negócio, acho que esse está longe de ser o nosso objetivo aqui, é você entender como trabalhar com as ferramentas de modelagem de negócio. Então, esse aprendizado, ele pode te gerar, numa primeira interação com esse business case, conhecimento ou até mesmo um negócio já mais estruturado, mas a ideia é muito mais que você entenda a ferramenta e possa aplicá-la depois em outros projetos. E é interessante quando você conhece primeiro, o conteúdo dos webinários, que a gente já tem eles online aí, né? Então, Laboratório Empreendedor, Inovação para Cientistas e o próprio Business Case. E depois você tem essa experiência de mão na massa, porque quando você começa uma nova pesquisa e tem esse racional, então você conhece esse processo, a jornada é diferente. Então, você é, consegue entender de uma forma muito mais concreta como, no meio desse processo da produção científica, podem sair ativos para inovação. Podem sair ideias que você tem como levar para uma outra trilha que anda em paralelo com a trilha da produção científica. E aí, esse é o grande objetivo do nosso projeto aqui, é sensibilizá-los para essa questão da inovação e mostrar que existem caminhos, que existem formas, inclusive no caso da UFSM especificamente, os processos estão bem delineados. Então, a UFSM tem experiência em transferência de know-how, tem conversado, está lidando muito bem com a questão de patentes. Então, tem fundações de apoio muito profissionalizadas para apoiar a prestação de serviço. Tem uma pró-reitoria de inovação e empreendedorismo. São pouquíssimas universidades, acho que dá para contar nos dedos de uma mão as universidades brasileiras que têm uma pró-reitoria dedicada à inovação e empreendedorismo. A gente tem sim os núcleos de inovação tecnológica, que são obrigatórios em todas as universidades, mas muitos deles são bastante imaturos em termos de ações, em termos de conhecimento e até em termos de quantidade de pessoas para conseguir fazer essa gestão da política de inovação na universidade, tá? Então, é, feito essa fala aqui, essa, né, fala até que longa, puxada aí pelo que o professor Daniel trouxe, eu queria saber se alguém tem alguma coisa a apresentar, a complementar, o pessoal da Proinova, o pessoal que está aí, eu vi que chegou mais gente, já está com 18 pessoas aqui na reunião, então fiquem à vontade para fazer considerações, fazer algum comentário, tá? Então abro espaço aí para vocês. Só comentar, né, Douglas? É bem interessante, assim, a lista que tu comentou que mostra essa diversidade de projetos, né? Em áreas exatas, na parte de humanas, sociais, então, muito interessante a gente ver, de fato, que tem uma diversidade aí que eu acho que, para nós também, para nós, é muito bom depois acompanhar também esses desenvolvimentos em diversas áreas, né? Porque cada área, de alguma maneira, se desenvolve de forma diferente, né? Os próprios parceiros na transferência de tecnologia normalmente têm nichos específicos, né? Então, uma forma também diferenciada de estar tendo esse tratamento. Então, para nós, eu acho que é muito oportuno que a gente fica bem feliz aí saber que já teve uma
adesão, claro, queremos mais, né? Como a Uhum. gente falou, para a gente estar trabalhando, mas já dá uma amostra um pouquinho de cada grande área, digamos assim, da universidade, né? Mas e eu acho que depende de complementar, né? Acho que hoje, né? Não sei se a Laura, se a Beth também quer fazer fala ali, mas dizer que hoje eu acho que é bem o dia para tirar dúvidas, né? Mostrar, se alguém tem dificuldade, eu acho, de fazer o preenchimento de formulário, uma questão específica, né? Mas eu acho que a gente sempre está reforçando, né, Douglas, que no sentido de, na dúvida, submetam, né? Porque a ideia é Isso, que a gente tem comentado isso, né? Que a ideia é ter uma maior participação, depois a gente vai analisar, né? E como a gente falou, vai tentar dar todo o tratamento depois, né? exatamente. Vou deixar o espaço aí para caso alguém queira fazer um complemento. Enquanto isso, já vou preparando o material aqui que eu vou colocar na tela para vocês. Tudo bem, pessoal? Eu queria aproveitar também para caso algum dos pesquisadores que está aí na nossa reunião, talvez não tenha submetido o projeto, etc., se apresentar, falar de que área seria, tá? Não sei, o pessoal da Proinova deve conhecer aí os nomes um pouco melhor, tá? E se não quiser falar no microfone também, pode mandar no chat. A Ivy deve estar por aí, eu também estou vendo aqui, eu leio o que vocês mandarem, tá? Eu acho que é legal a gente ter uma ideia de quem está por aí. E lembrar também vocês que as inscrições elas estão abertas. Eu vou até conferir aqui até quando, mas eu acredito que é até o dia 3, se bem me lembro, tá? Então ainda tem um tempo aí para a gente divulgar essa ação. É, E inclusive. Tem um ponto que eu vou reforçar depois, daqui a pouco, mas já adiantando, todo mundo que submeter projeto vai participar da primeira ação de construção do business case, que é o dia em que a gente vai entrar a fundo no template do documento. Tá? Então, essa primeira ação de entender como usar esse template, etc., vai ser para todos que submeterem projetos. Depois, o processo de acompanhamento, em que a gente vai, de fato, construir juntos business cases de algumas tecnologias, vai ser só para 10. Tá bom? Mas assim, submetam, para pelo menos ter um feedback da gente e poder participar dessa primeira ação e ter contato, além do que o Lucas já trouxe na aula dele, que foi uma abordagem um pouco mais teórica, uma abordagem mais prática de como trabalhar com esse template. E a gente disponibiliza esse template para o pessoal da ProInova, para que eles possam trabalhar depois com vocês, eventualmente, mesmo que você não esteja entre as 10 tecnologias selecionadas para a gente trabalhar nesse ciclo, tá bom? Ah, que ótima notícia, Douglas. Só agradecer da nossa parceria com vocês, né? E agora essa ampliação, né, Uhum. de não restringir a 10 na nossa fase inicial da pessoal participar, né? Que daí eu acho que a gente vai ver os instrumentos, né, e já construindo, mas claro, tem 10 ali que vocês vão dar todo um acompanhamento, né? Isso. Esses 10 a gente constrói junto, então a gente acompanha, se eu não me engano, são 3 ou 4 semanas e fecha esses projetos para apresentação final. Então vai montar um pitch também a partir dos business cases. Mas todo mundo que submeter, a gente vai dar um feedback e vai abrir o primeiro workshop, vamos falar assim, para todo mundo conhecer e entender um pouco melhor essa ferramenta que é o business case. Porque, como eu comentei, ela tem um potencial muito interessante de consolidar os aprendizados, os conteúdos que muitas vezes a gente vê sobre inovação em específico que a gente trouxe ali nos webinários e traduzir eles numa ação prática mesmo, que é um exercício de pensamento, buscar informações de uma forma um pouco mais orientada a como a gente comunica a mercado. E eu acho bem legal, até a gente poderia pensar em alguma coisa assim. Vamos fazer um exercício mental aqui com vocês. É, Imaginem um artigo ou uma patente, tá? Então vocês têm uma ideia das informações que estão ali, são informações bastante técnicas. Aí vocês pensam no meio do caminho. Você tem, por exemplo, uma aí na UFSM vocês devem ter, que é quando vocês têm uma patente depositada, normalmente cria-se um one page explicando um pouco da patente, tem o número do registro, que normalmente o pessoal acaba usando, né, principalmente nos núcleos de inovação tecnológica como um todo, aí no caso a Pró-Reitoria, para eventualmente apresentar quando tem, colocar numa vitrine tecnológica, enfim, divulgar para possíveis empresas. Então isso daí já é uma coisa um pouco mais mastigada, já é diferente daquela tecnicidade que você tem no artigo ou que você tem na patente. E por fim, uma coisa que muitas vezes a gente não tem, em alguns casos, no caso desse programa a gente vai ter, é o pitch. Então, se você olhar a mesma tecnologia nessas 3 apresentações, você vai ver coisas completamente diferentes.
Então, no pitch você vai ver uma linguagem muito mais pensada no mercado, que ele pode atingir, quem são potenciais clientes, qual é o momento que ele está em termos de maturidade tecnológica, o que que ele precisa para avançar, se é um parceiro de P&D, se é um investimento, se é aumentar um time, se é buscar um equipamento que hoje não está disponível na região, no laboratório. Então, tudo isso vai estar numa linguagem bem acessível para um público geral, para gestores, pessoas da área de investimento, de empresas. E se você vem para o lado mais da patente do artigo, você vai ter uma descrição muito mais técnica. E uma das grandes dificuldades de a gente potencializar o relacionamento da ciência e mercado é que essa discussão técnica, essa patente crua e esse artigo, isso não conecta com o dia a dia do mercado. Isso não deixa claro qual é o problema que aquilo pode resolver. Então, até o exercício aqui, o objetivo é despertar essa visão de como você traduzir aquilo que você tem tecnicamente falando, cientificamente falando, em algo que o mercado consiga entender facilmente. E muitas vezes isso vem empacotado, numa linguagem diferente, numa apresentação visual diferente, e principalmente o foco, a comunicação é diferente. Muitas vezes o foco está muito mais no problema, na dor que aquilo resolve, e não na tecnologia em si. Isso é uma coisa muito comum. A gente vê até pela expertise técnica do cientista, mesmo quando ele é um cientista empreendedor, ou seja, ele já está na incubadora, está no parque tecnológico, ele tende a dar atenção demais para a tecnicidade do projeto, para as questões, científicas, para os desafios tecnológicos, quando, na verdade, o foco maior tem que ser primeiro os desafios de mercado. O desafio técnico ele vem em um segundo momento. Então, isso também é uma questão de reeducar muitas vezes esse pesquisador para trabalhar a sua tecnologia. Tá bom? Então, assim, estão vindo alguns pontos, eu acho que é bem interessantes, que a gente reforça muito do que foi apresentado nas aulas anteriores, né, nessas nossas falas, e acho que o legal de ter esse espaço de discussão é esse, tá bom? Então, reforça aí, quem quiser fazer qualquer comentário adicional, pode levantar a mãozinha ou pode só me interromper, tá? Então, só para a gente não perder o ritmo aqui, eu vou projetar só a estrutura do nosso programa para vocês. Tá bom, mas fiquem à vontade aí para continuar dando contribuições e comentando. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Só complementando Pois não. também, né, que quem não participou igual nos primeiros três encontros, né, que depois a gente tem todo esse material gravado disponível, ou daqui a pouco, porventura, alguém ainda que não fez a inscrição, mas assistiu os três vídeos, se interessou e queira participar, é só para dizer que tá bem aberto, né? Que pode ter corrido ainda algo nesse sentido, né? Alguém não participou, mas depois se interessou pelos vídeos, quer participar da segunda fase, como a gente está disponibilizando, a gente está deixando bem aberto essa participação, né? Exatamente, bem lembrado, professor. O link do formulário aqui, que é esse forms.fillout.com, né, barra código aqui, ele está aberto, então a gente tem divulgado ele mais ativamente para quem fez as inscrições, né, porque a gente tem o contato dessas pessoas, mas vocês podem compartilhar com colegas de laboratório, com outros professores que vocês conhecem, para eles submeterem um projeto e poderem participar dessa ação, e eles podem assistir os vídeos, né, que eles ficaram gravados no YouTube da Emerge. Eles são fechados, então se você entrar no YouTube da Emerge, você não encontra, mas tendo o link, eles estão completamente abertos. Então, é aquele vídeo não listado que a gente chama. Então, a partir desse material aí, vocês podem enviar para o pessoal, os e-mails que vocês estão recebendo, encaminhar para que eles possam tanto assistir as aulas que ficaram gravadas, quanto submeter projetos para essa fase de business case, tá? E aí, só relembrando o que aconteceu, né? A gente teve uma fase de inscrições em que o pessoal participou, interagiu aí com os nossos e-mails, com o material que foi publicado nas redes da ProInova, etc., né, da UFSM como um todo. E aí se inscreveram e a gente fez esses webinários nos dias 20, 27 e 3 de abril. Então, no caso, finalzinho de março, início de abril, tá? Eles estão disponíveis, estão gravados aí esses links. Esse material, se eu não me engano, eu acho que o pessoal da Pronova tem, se não tem, eu reenvio para eles, para eles compartilharem, mas assim, a gente tem mandado e-mails constantes aí para relembrar o pessoal dessas inscrições para a fase 2, que a fase 2 começa a partir de então, né? Então ela começou ali enquanto a gente já estava apresentando, né, dando essas aulas aí dos webinários, a gente já abriu esse formulário de inscrição, tá? E aqui tá bem claro, então vai até o dia 3 de maio mesmo, tá bom? Essas inscrições. E aí o que a gente tem é que depois de tudo isso, a gente vai ter um evento de apresentação, como o professor Daniel já lembrou, né? Mas o que eu queria reforçar aqui, eu disse que ia ser um pouco repetitivo nesse aspecto, é o seguinte. Então, para a parte de modelagem de negócios, a gente vai trabalhar 10 projetos, tá certo? Mas
A gente não vai é, focar apenas nestes 10 selecionados para todas as ações. Então, o primeiro workshop, como eu já falei aqui hoje, ele é focado em conhecer o template do business case. Então a gente vai apresentar o template completo do business case, que é um documento a ser preenchido, e vai explicar o importante, assim, qual que é o objetivo de cada slide, qual é a informação que a gente espera que venha em cada uma daquelas etapas, em cada um daqueles blocos desse template. Tá? E essa parte ela é acessível para todo mundo. Essa ação da fase 2 ela vai ser nesse modelo que a gente está fazendo hoje, que é uma reunião fechada, depois ela fica gravada e dá para disponibilizar, para que a gente possa ter troca de informação, para que a dúvida seja em tempo real, seja mais fácil, para que a gente discuta, até entre em detalhes de alguns projetos, algum projeto especificamente, eu tenho uma dúvida nessa parte, eu não consigo, por exemplo, definir muito bem quem são os meus competidores, ou que outras tecnologias resolvem o problema que eu estou atacando. O que que eu faço? Como eu preencho? Ou eu não sei exatamente qual que é o meu problema, se é esse ou esse, porque às vezes a gente está trabalhando num mercado super complexo, em que a gente tem vários atores envolvidos, eles podem ser tantos parceiros quanto clientes, tem cliente pagante, cliente não pagante, e aí o problema é de quem que é o meu foco. Então, isso tudo a gente consegue fazer de uma forma mais dinâmica em uma reunião assim fechada, como a gente está fazendo aqui, né, pelo Zoom, e depois a gravação fica disponível para vocês. Mas o que eu queria reforçar é: todo mundo que submeter projeto, mesmo que não sejam 10, sejam 20, sejam 30, participa dessa primeira ação. E eu acho que essa primeira ação ela já conta muito. Por quê? Primeiro, você vai entender a ideia do business case. Mesmo que você não seja uma das 10 selecionadas, para a gente emerge acompanhar depois pelas 3, 4 semanas seguintes para construir, está dizendo claramente que são 4 semanas, para a gente construir junto, você vai ter entendido a ideia do processo, você vai ter acesso ao template e você vai poder fazer isso por conta própria. E, inclusive, a gente está disponível para tirar dúvida. Tá? Por mais que a gente não vá acompanhar, eventualmente não vá fazer reunião com o seu grupo de pesquisa, você tem uma dúvida, pode mandar para mim, pode mandar para a Ive, o nosso canal de comunicação é super aberto, pode falar com o pessoal da ProInova. Então, assim, a gente vai focar em 10, mas isso não quer dizer que a gente não possa atender os outros conforme a demanda, tá bom? Então, eu reforço isso. Submetam os projetos, mesmo que seja um projeto muito imaturo, seja uma ideia muito inicial, para você pelo menos ter a oportunidade de conhecer essa ferramenta que é o modelo de negócios que a gente usa aqui na Emerge. A gente tem utilizado isso nos nossos projetos com a indústria. Esse modelo de negócio ele nasceu a partir dos nossos projetos com a indústria. Então é bem legal porque ele traz um viés muito interessante para negócio. E eu acho que o principal desafio hoje da inovação com base em ciência é a gente comunicar melhor a nossa ciência em linguagem de mercado. Porque o Brasil não tem tradição de integração ciência-mercado. A nossa pesquisa está toda nas universidades. Eu vi um dado recente aí, que pode estar um pouco errado, né, o número exato, mas 96% da pesquisa brasileira é feita dentro de CTs, né, e a maioria dentro de universidades. E se você pegar o raio-x da produção científica brasileira, você vai ver que se você pegar 10, 20 no máximo universidades, você concentra praticamente toda a produção científica. E isso é um problema, né? A gente distribuir um pouco mais isso no país, mas enfim, o ponto que eu quero destacar é a produção científica está na universidade. A inovação, ela nasce da invenção, ela nasce dos novos conhecimentos e ela tem que chegar na indústria. A nossa indústria, ela não tem musculatura para inovar por conta própria. E além disso, ela não tem tradição de integração com a universidade. Então, a gente precisa despertar no pesquisador a capacidade de conversar com o mercado, para que o pesquisador muitas vezes evangelize essas indústrias que têm os problemas, mas elas às vezes não sabem como resolver. Elas não sabem que uma universidade é também uma ICT, que ICTs cabem dentro da lei da informática, cabem dentro da lei do bem, tem um monte de recursos de prevenção fiscal, tem um monte de modalidades pelas quais o recurso da indústria pode vir de forma bastante facilitada para a universidade, vai fomentar a pesquisa, vai ajudar a capacitar alunos dentro de um ambiente muito mais rico para a formação deles, que é esse contato com demandas reais da indústria, vai gerar ativos financeiros, muitas vezes, para a universidade, para complementar a verba do laboratório, complementar a verba de bolsas, e no final você vai gerar um resultado muito útil para a sociedade, para a indústria como um todo, que é uma inovação integrável, é uma inovação, é uma pesquisa que virou uma tecnologia, essa tecnologia passa a ser uma solução a partir do momento que ela resolve um problema, e ela pode ser integrada dentro da nossa indústria e atender aí as demandas da nossa sociedade, do nosso parque industrial, tá? Então, chamo bastante atenção para isso.
até como uma tentativa de sensibilizar mais pessoas a submeterem os projetos, não só pelo aprendizado, mas pelo potencial que isso tem e como isso se multiplica dentro da estrutura da universidade, tá bom? Então o link é esse, é só clicar. O formulário é simples, a gente pode até passar por ele, tá? Só para vocês terem uma ideia de quais são as informações que a gente pede, e dado esse processo que a gente vai trabalhar com essas tecnologias, no final vai ter um evento que todo mundo está convidado para participar, tá? Então, ou vai ser uma live, como a gente fez as primeiras aulas, ou vai ser uma reunião fechada, a gente vai definir isso ainda, mas a ideia é que tenha tanto representantes da universidade quanto da indústria. Então, a gente vai convidar indústrias a participarem dessa ação para conhecerem as tecnologias, darem taco, perguntarem um pouco mais, eventualmente até darem uma sugestão de direção para qual ir, né? Então, a gente vê muito isso acontecendo, né? A gente está acostumado a trabalhar no ambiente da inovação aberta. E a inovação aberta é muito rica, né? É muito rica porque existe muita troca de informação, porque o ecossistema ele cresce junto, tá? Então é bem legal. E a nossa ação no final é justamente para aproveitar esse ecossistema contributivo que existe dentro da inovação aberta, tá bom? Então, assim, dado essa repassada aqui pela nossa estrutura e reforço das próximas etapas, tá? Eu vou parar de compartilhar e abrir para caso alguém tenha algum comentário a fazer ou ficou com alguma dúvida. Isso que eu trouxe. Se estiver tudo bem, vocês me sinalizem aí, pessoal, que a gente vai avançando. Tudo bem? Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou repassar com vocês as informações do nosso formulário, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Então vamos lá. Compartilhar aqui. Para quem eventualmente está inseguro ainda sobre a inscrição, ver que não tem nada de complexo, tá? Então, mostrando aqui os bastidores da coisa, né? Que é o nosso formulário aqui, o bruto, né? Que é como a gente constrói. Então aqui a gente tem a nossa página inicial, certo? Em que a gente tem o que a pessoa que for se inscrever vai ver logo que ela clicar, então vai ver uma pequena descrição sobre o projeto e esse botãozinho avançar. Clicando no avançar, a gente vai coletar algumas informações básicas sobre o pesquisador, sobre a pessoa que está se inscrevendo, né? E endereço de e-mail, o nome da sua solução, um resumo, é bem breve esse resumo, só para contextualizar mesmo, porque a gente colocou 400 caracteres, só para a gente ter uma ideia da área, etc. E aí a gente entra numa parte que são algumas perguntas que é mais para talvez até provocar um pouquinho a partir do que a gente já teve nos webinários, que é o seguinte: relacionamento com o mercado. Então, como você imagina que a sua tecnologia pode chegar a mercado, tá? Então, aqui a gente deixou algumas opções para facilitar esse preenchimento, que seria o seguinte: é, a gente pode fazer com que essa tecnologia chegue ao mercado a partir de uma spin-off acadêmica. Pode ser um acordo de co-desenvolvimento com parceiros da indústria, pode ser o licenciamento dessa tecnologia, pode ser a prestação de serviços para empresas de mercado. Então, né, essa ideia de colocar algumas respostas é para muitas vezes a pessoa não tem ideia, ela pode colocar, ainda não consigo responder essa pergunta, mas ela vai conhecer, por exemplo, algumas modalidades de transferência de tecnologia, alguns mecanismos pelas quais as tecnologias saem da universidade e podem chegar ao mercado. Tá? Então, até o objetivo dessa pergunta, e tem outros aqui no questionário que tem esse caráter meio instrutivo, tá? Sobre propriedade intelectual, a mesma coisa. A gente não espera que, numa fase inicial, o pesquisador ele saiba, muitas vezes, qual vai ser a estratégia de PI que ele vai usar, tá? Mas a gente coloca aqui o não sei responder e algumas outras opções. Então, por exemplo, a tecnologia ainda não possui uma estratégia definida, tá? Ou então a patente já tem um número de depósito, mas está em análise, ou então você já tem uma API protegida por segredo industrial, ou então você está no período de graça, então você fez uma publicação, está com interesse de gerar uma patente, então você está naquele um ano que se tem para você depositar a patente depois que você divulgou publicamente a sua tecnologia. A patente pode estar depositada em estar em período de sigilo, que se eu não me engano também é um período de um ano, depois que você depositar ela, tá? Ela pode estar em elaboração. Se for um software, é só você registrar esse software no INPI e pode ser o caso aqui de a tecnologia já possui uma patente depositada ou já tem uma patente concedida. Então, essa informação aqui, ela é obrigatória para, muitas vezes, alguns pesquisadores já têm um conhecimento sobre PI, às vezes já conversaram com a ProInova, já avançaram nisso, mas se não tiver conhecimento nenhum, não tem problema, tá? E não é porque a tecnologia é jovem,
tá inicial, tá em ideação, não tem estratégia de PI, que a gente não vai trabalhá-la. A ideia, inclusive, é trabalhar tecnologias em diferentes estágios. Por quê? Daí a gente traz um aprendizado muito mais rico para todo mundo que está envolvido no processo. A gente não vai focar só em tecnologias mais maduras. E falando em maturidade, no caso, né, a gente traz aqui uma aba que a gente fala das aplicações. Então, quais são as potenciais áreas que a sua tecnologia pode ser aplicada? Se você não souber, pode escrever, não tenho ideia, não conheço. Ou pelo menos vislumbra alguma coisa, você pode adicionar aqui. Então são perguntas, mas para fazer uma sondagem mesmo. E muitas vezes para induzir o pesquisador que quer submeter a pensar um pouco. Poxa, eu nunca pensei nisso. O que que será que ela poderia resolver? Essa tecnologia. Eu sei que ainda está muito cedo, que ela é muito imatura, que ainda tem muito desenvolvimento a ser feito, mas talvez ela pode ir para tratamento de resíduos, ela pode ser utilizada numa determinada área da saúde, ela pode ser utilizada para ajudar, por exemplo, no ensino de linguagem, de surdos mudos. Então, por aí vai, sabe? Tem várias aplicações e é mais para provocar um pouquinho para a pessoa já pensar numa possível aplicação, mesmo ali que ele esteja numa fase inicial. Isso pode mudar, não tem problema, a gente só quer realmente ter alguma informação nesse sentido, tá? E a partir de informações adicionais é o time. Lembrando, isso é muito importante, que esse projeto, a parte de modelagem de negócios, a gente vai trabalhar com um grupo de pessoas, aquelas pessoas que são responsáveis por aquela pesquisa específica, tá bom? Então, a gente deixa espaço aqui para até 4 e-mails. Então, além da pessoa que está submetendo, que coloca o e-mail ali na primeira página, a gente também pede até mais 4 pessoas que estão junto com elas nesse projeto. E todo mundo que tiver aqui vai ter acesso aos nossos workshops, nossas ações para trabalhar o business case. Então, convidem pessoas que estão no laboratório com vocês, que em alguma medida têm contato com aquilo. Se você é um aluno de pós-graduação, quer submeter seu projeto, às vezes de mestrado, doutorado, para pensar nele numa ótica de negócio, coloca o seu orientador, coloca algum técnico que tenha te ajudado no projeto, tá? Fica à vontade aí, conversa com o pessoal do laboratório e submete uma tecnologia, tá bom? Na pior das hipóteses, você vai poder participar de um dos workshops, que é o primeiro, para ter contato com o documento, vai ter acesso ao documento e vai entender um pouquinho mais de como enxergar a sua ciência com uma carinha de uma solução que pode ser aplicada no futuro, tá bom? E aí é basicamente isso. Então, depois que você passar por esses estágios todos, tem uma página de revisão em que você pode rever todas as informações que você colocou, e aí basta finalizar, né? Enviar a inscrição, a gente recebe a sua submissão. Então, é bastante simples, então só voltando aqui. As informações básicas são 4 perguntas, né? São bem tranquilas, são bem breves. Isso aqui é múltipla escolha, então é mais para orientar. Se você não souber, tem a opção não sei responder. Aqui é uma breve ideia de onde você acha que aquilo pode ser aplicado. E aqui, basicamente, as informações do time que está junto com você nesse projeto, tá? Então, é um formulário bastante breve, a gente vai colher só as informações essenciais, nada confidencial, só para a gente ter uma ideia do que a sua tecnologia é, onde eventualmente ela pode ser aplicada, né? Para a gente já até ter condições de escolher quais seriam essas 10 e, além disso, poder dar um feedback para vocês. Então, essas informações já são suficientes para a gente entender a área onde ela pode ser aplicada, o potencial que ela tem, se ela está bem no comecinho, se ela já está mais avançada, e aí a gente pode trabalhar o feedback com vocês, avisar o pessoal da ProInova também para definir algumas ações para essas tecnologias, tá bom? Então aqui paro de compartilhar mais uma vez e abro novamente para caso alguém tenha alguma pergunta, se ficou alguma dúvida ou tem alguma contribuição a fazer em relação ao formulário. Tudo bem? Podemos seguir aqui? E a Ivy voltou. Acho que a Ivy tinha caído. Ivy, se tiver algum comentário, alguma questão aí, fica à vontade, tá? Da minha parte tá tudo certo. Tá ótimo. Então vamos lá. É, De encaminhamento aqui, então, para os próximos estágios da nossa conversa, eu pensei em reforçar alguns pontos aqui, mas eu vou fazer o seguinte: é, eu vou aproveitar nosso tempo para mostrar para vocês 3 partezinhas do business case que eu acho que são muito ricas, tá? Até para vocês terem uma ideia de como é esse template mesmo, né? Então, é basicamente uma apresentação, né? Um documento PPT, né? A gente trabalha muito com PPT aqui na Emerge, consultoria faz muito isso, né? Vocês vão começar a entender que muitas vezes é uma forma mais usual
de você de você comunicar as coisas para o mercado, trabalhar com PPT, mas não necessariamente é a única forma. Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Aqui, prontinho. Então, vamos lá. Três pontos muito importantes, tá? Nessa questão de adiantando um pouquinho, né, do que eventualmente a gente vai trazer aí na parte de trabalhar os business cases, que eu queria compartilhar com vocês, é o seguinte. Então, aqui a gente tem esses três slides, tá? Que um deles foca na solução, que seria o protótipo, o método. O outro foca no problema e o outro foca nos diferenciais. Então, esses três slides eles fazem parte do business case. E eu acho muito importante aproveitar esse momento, já que esse material vai ficar gravado e outras pessoas eventualmente que estão com dúvida e não puderam participar hoje, vão ter contato com ele. A gente vai trabalhar durante algumas semanas em um documento que tem muitas etapas, muitas partes, tá? Essas partes elas focam em descrever a tecnologia, o funcionamento dessa tecnologia. E quando a gente fala tecnologia, a gente tem que fazer um parênteses aqui. A gente entende como tecnologia um, um conhecimento estruturado para gerar um determinado resultado, que pode ser uma ferramenta para você obter um determinado resultado, tá bom? Então, isso é o que a gente entende como tecnologia. Então, uma metodologia pode ser vista como tecnologia, um protótipo que já trouxe um conhecimento científico, algum método, algum processo ali e se concretizou em protótipo. Isso também pode ser visto como uma tecnologia. Toda vez que você gera um resultado, então você tem um input, uma entrada de dados, você tem uma saída de dados, e essa saída de dados pode ser aplicada para alguma coisa. Você pode enxergar aquilo como uma tecnologia. Então ela passa a ser uma ferramenta, né? Então quando esse conhecimento é estruturado a gerar um resultado, a gente entende que isso pode ser uma ferramenta. Principalmente quando você tem a repetibilidade e reprodutividade. Então você consegue refazer aquele processo, refazer aquela metodologia, etc., e você consegue gerar resultados consistentes. E então tecnologia para a gente é isso. A solução é quando a tecnologia passa a endereçar um problema, porque solução tem a ver isso, né? Problema, solução. E aí, esse combo problema-solução, eu acho que ele um dos pontos mais importantes, mais centrais do business case, tá? Então, você conseguir explicar o que é a sua solução, a sua tecnologia, então, como ela funciona, se ela é uma metodologia, quais são as etapas ou o fluxo do processo, qual é o tipo de resultado que ela gera. Então, a gente vai discutir muito como comunicar a sua tecnologia. E o business case é um documento onde você vai poder de fato, colocar isso no papel, entre aspas, para que outras pessoas possam ler. O business case é um documento para ser lido, é diferente do pitch, que é um documento que é para ser apresentado, né? Vocês, assim, acho que todo mundo hoje em dia já sabe o que é um pitch de startup, por mais que não tenha assistido, já ouviu falar, né? Muitas startups participam de eventos aí o tempo todo fazendo pitch. Então, o pitch é você comunicar rapidamente o que você faz, o problema que você ataca e o que você precisa para crescer, para escalar, para, enfim, gerar mais impacto sobre esse problema que você ataca. E a ideia do business case é ser bem mais que isso, né? Ele é uma modelagem do negócio. E tudo começa a partir de você saber bem o que é que você tem como solução, tá? Então, conseguir explicar essa solução, comunicar essa solução de uma forma bastante simples, para que qualquer pessoa consiga entender, é importante. E um ponto que eu acho que é muito mais central, talvez até do que explicar a sua solução, é explicar o problema. Eu acho que essa é a nossa grande dificuldade quando a gente está falando em inovação a partir da ciência. Por quê? O cientista, ele tem um rol de competências. Então, ele está acostumado a trabalhar há muitos anos com pesquisa, por talvez falha, não sei, né? Há controvérsias aí, mas talvez por uma falha do nosso sistema de financiamento à pesquisa os pesquisadores acabam fazendo pesquisas em diferentes áreas. Então é muito comum você ver que o laboratório ele vai trocando de áreas, porque às vezes ele tem que buscar fomento em editais que têm focos em áreas diferentes. Então ele faz um super malabarismo com as competências dele para conseguir fomento para o laboratório. Ele acaba fazendo pesquisa em diversas áreas. Existem sim casos em que o pesquisador consegue trabalhar durante muito tempo numa área específica, que normalmente é a sua área de interesse,
mas a gente também vê esses casos em que o pesquisador acaba se metendo em muitas áreas. Então, isso acaba gerando um profissional em ciência e tecnologia muito competente, é, mas que conhece uma série de tecnologias, métodos, que tem um monte de protótipo, que tem um monte de talvez soluções. Mas muitas vezes são soluções que não endereçam um problema claro. E o que que é problema claro? Aquecimento global é um problema claro? É, vírgula. Depende quando a gente olha para o mercado. Por quê? Por mais que a gente saiba que tem as ODS, etc., a gente tem um monte de desafio como humanidade, quem que é o dono desse desafio? Então a gente tem visto muito, por exemplo, trazer esse exemplo prático do aquecimento global, das mudanças climáticas, e puxar um pouquinho para a parte de energia, né, a questão da emissão zero, etc., né, que tem total relação, por exemplo, com o aquecimento global. A gente tem visto muito se falar sobre esse assunto. A gente tem visto muitos países dizendo que vão ter metas de emissões zero até 2040, 2050, 2060, etc. E aí você pensa, poxa, que legal, tem muito espaço para a gente desenvolver tecnologia, então, nesse sentido, né, de captura de carbono, de tecnologias limpas, então, no sentido de que ela capta aquilo que ela emite, então a gente mantém o balanço zerado. Então tem um potencial gigantesco para isso. Pô, tem. É um problema? Definitivamente é um problema. Aí vem a parte da vírgula. Mas hoje é um problema de quem? É um desafio da humanidade, tá? Tem a ver com ODS. Mas quem é a empresa que está procurando essa solução? A gente já tem um problema real, quando eu falo a palavra real aqui, eu tenho que contextualizar um problema de mercado, acho que é a forma correta de dizer. Então, existe um problema, claro, então tem empresas que hoje estão pagando por soluções que ajudem elas a atingir a meta de emissão zero. Assim, tem empresas que já estão nessa agenda, tem empresas que vão ser obrigadas a entrar nessa agenda por conta de políticas públicas. Só que elas não entraram ainda. Então, para você entender se você tem um problema, esse problema, ele não pode ser um problema de pesquisa. A gente tem dentro dos laboratórios um monte de problemas que são perguntas de pesquisa. O foco para a inovação não é uma pergunta de pesquisa, é um problema de mercado. Então você tem que olhar para o mercado e até a gente vai ver isso ao trabalhar com business case, com modelo, e também a gente viu nas aulas aí que passaram que você precisa desenvolver as suas técnicas de olhar para o mercado. Então, se você percebe que tem duas, cinco, 10, 100, 1000 empresas procurando soluções para reduzir seu impacto na emissão de carbono, você começa a falar: ah, agora eu vejo um problema real, um problema de mercado. Então, se a minha solução, o meu rol de competências, se eu tenho um protótipo, se eu tenho um método no meu laboratório que pode ser aplicado para isso, e eu identifiquei claramente o problema, eu consigo adaptar essas minhas competências, adaptar essa minha pesquisa, adaptar esses meus resultados para criar uma solução para esse problema. E aí começa a se criar essa estrutura que a gente que a gente usa de base para modelagem de negócios. Então, em torno de um problema, você constrói uma solução, você constrói uma trajetória de go-to-market, você constrói uma série de etapas para aumentar, para avançar o nível de maturidade tecnológica dessa solução, para que ela possa caminhar nesse ciclo de ir da invenção até a inovação. A gente pode delinear quais são as melhores formas para essa tecnologia chegar no mercado. Então, é o quê? Serei um laboratório, continuarei pesquisador. Qual que é a melhor forma dessa tecnologia chegar lá? Vamos fazer, então, prestação de serviço? Vamos procurar uma grande empresa que tem interesse em fazer um P&D em conjunto, né? E a partir desse P&D em conjunto, a gente gera uma patente, licencia isso para essa grande empresa. Vamos criar uma spin-off acadêmica. Essa spin-off acadêmica, ela vai ficar com um pé na universidade, um pé no mercado. E aí ela vai poder fazer tanto esse desenvolvimento quanto trazer essas demandas, como entender melhor esse problema, melhorar a nossa solução e lá na frente, ou ela escala e passa a oferecer essa solução para o público geral, para as empresas, para a sociedade, ou ela é comprada, ou ela vende essa solução para uma grande empresa colocar no mercado. Então, tudo isso são coisas que a gente responde a partir do template do business case. E aí a gente passa por entender primeiro, muito bem, qual é o problema que essas competências, que essa pesquisa, que esse protótipo, que esse método pode endereçar e delinear muito bem esse problema, mostrar de fato um problema palpável, não pode ser um problema vago, tem que ser um problema que tem dono.
Problema que tem dono é aquele que você bate na porta da pessoa, fala com ela, ela tá disposta a pagar para que esse problema seja resolvido, tá? Então, isso é muito importante e é um ponto que a gente vai trabalhar muito forte no business case, é bem o comecinho dele. E aí depois tem uma outra parte que eu acho que é muito, 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 muito interessante, que é o seguinte, é diferenciais da nossa tecnologia. E aí a gente não pode cair num erro que é muito comum para o cientista, que é o seguinte, dizer que a sua solução só tem diferenciais, que não existe nada parecido no mundo. Quando a gente faz ciência, a gente está o tempo todo com pressão de dar um passo além ao conhecimento que existe naquela área, tá? Se você pega, por exemplo, doutorado, é muito comum o pessoal comentar dentro dos corredores aí que para você qualificar, para você ter um projeto, né, que caiba dentro de um programa de doutorado, ele tem que ser inovador. Ele tem que ser algo que ninguém fez antes. Ele tem que se basear em conhecimento que existe para gerar um conhecimento novo. Então, assim, teoricamente, né? Então, se você conversar até com alunos de pós-graduação que estão começando a entender essa questão do que é inovação, etc., pode ter muito aluno que vai estar com essa cabeça. Cara, então isso aqui, o nosso PPG é um celeiro de inovações. Porque todos os doutorados são inovadores. Todos os doutorados vão trazer algum conhecimento extra no setor. Não estão errados. Mas na visão de mercado não é assim que funciona. Porque não é porque é inovador para a academia que de fato resolve um problema prático de mercado. Tá? E aí a gente vai descendo nesses níveis, né, nesse racional, para ok, primeiro, não basta ser inovador em termos de ciência, ou seja, não basta avançar no conhecimento científico para ser inovador em termos de mercado. Muitas vezes até o contrário. Uma coisa que não avança tanto em termos científicos pode ser muito inovador no mercado, porque ela já está mais estabelecida, a gente já tem muita informação sobre, a gente já tem aquilo bem concretizado, bem validado, só que aquilo não encontrou uma maneira de ir ao mercado e resolver um problema que existe. Tá? Então, tem esse ponto também. E aí tem um detalhe muito importante que esse quadro de diferenciais, em que a gente vai fazer o quê nesse quadro? Elencar as características que são diferenciais da nossa solução e comparar com outras soluções. E a palavra solução é central aqui. Por quê? Seja mestrado, seja doutorado, até IC, até alguns TCCs, eles eles estão na vanguarda do conhecimento. Eles estão ali, né, na borda ali para avançar um pouquinho em relação ao que a gente sabe sobre a área. Então eles são inovadores, né, nesse contexto, nesse conceito de inovação. Tá pensando em conhecimento. Mas eles não são únicos. Se você faz essa abstração e entende o problema que ele resolve, porque o problema está lá. O problema existe. Ele, no mínimo, é ignorado, mas provavelmente tem alguma ação para mitigar esse problema. Se tem alguma ação para mitigar esse problema e ela está sendo usada por qualquer pessoa que tem esse problema, ela é uma solução. Ela pode ser uma solução muito ruim, mas ela é a solução que existe. Então, por mais que você tenha uma tecnologia, um processo, um método super high-tech, super avançado na área do conhecimento, etc., super único, que só você faz daquele jeito, com aquela característica, com aquela forma de processar, ou com aquela abordagem, com aquele viés, isso não torna a sua solução a única existente para resolver o problema. Porque existem outras coisas sendo feitas no mercado com foco naquele problema. Mesmo que seja um pouco distante, mesmo que seja indiretamente uma solução. Ela não funciona da mesma forma, às vezes ela não usa os mesmos métodos, os mesmos processos, nem está dentro da mesma área, mas ela também endereça o problema. E tudo isso tem que ser considerado na hora que a gente pensa nos diferenciais da nossa solução. Tá? Então, digamos que você. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Digamos que você descobriu uma forma de construir um sistema que é muito eficiente em cavar buracos, tá certo? E aí você fala o seguinte: a minha solução é única para o problema de cavar buracos. É única. Só eu tenho essa tecnologia incrível que cava buracos, sei lá, com uma tecnologia a vácuo maravilhosa e faz um buraco perfeito, zero zero na medida, eu configuro e sai assim, o buraco perfeito, tá? Vamos usar isso para agricultura, vamos usar isso para tudo. Tá bom. Vamos lá. Problema de cavar buracos. O que que resolve isso? A pá, com uma pessoa ali. Tantas outras tecnologias. Aí você fala, não, mas a minha é diferente. A minha usa vácuo, etc, tal, tal, tal. Não dá para falar que eles são concorrentes, que são outras soluções para um problema. Dá sim. Tá? Esse é o ponto, o pulo do gato. O exemplo é bem esdrúxulo, mas acho que é para ficar bem prático isso que eu quero dizer. Quando a gente pensa em problema, a forma, quando o nosso foco é no problema, e o foco tem que ser no problema quando a gente pensa em inovação, a forma de pensar todo o resto muda. Então, até uma pá compete com uma tecnologia super
avançada que usa conceitos científicos avançadíssimos, etc. E tem que entrar nessa tabela. E aí essa tabela, ela abre um pouco a mente do pesquisador de mostrar para ele que muitas vezes a solução que ele precisa apresentar, ela é muito mais simples do que a ciência que ele está fazendo. E ela precisa ser, muitas vezes, para ser integrada à dinâmica do processo que existe naquele setor. E aí, ao entender outras tecnologias que existem, ele também se conecta de uma forma muito mais orgânica ao problema. Porque esse combo problema-solução, ele encaixa muito bem. E quando ele está bem encaixado, é que você tem uma solução de fato boa. E aí, entendendo a solução dos outros, você vai entender um pouco melhor o problema. Até entender, por exemplo, que você não precisa de um buraco no 0, perfeito, com a cota maravilhosa. Para a maioria das aplicações, o buraco pode ser meio torto. Então, a sua solução não precisa ser tão perfeita assim. Então, você começa a entender até quais são as suas características que você achava que eram vantagens, que eram diferenciais positivos, que são completamente irrelevantes dentro da área que você vai aplicar. Isso te ajuda a entender o que você tem que empacotar e comunicar. O que você tem que, de fato, gastar energia, em qual característica, em qual você tem que não gastar tanta energia assim. E isso é a inovação. A inovação é você adaptar suas competências, adaptar os seus conhecimentos, os métodos, processos, protótipos, para resolver um problema. E aí, depois de um determinado momento, porque dentro da universidade você vai levar até um determinado grau de maturidade tecnológica, entender quem você busca para te apoiar nesse processo de ir além, de tirar, às vezes, do muro da universidade. Então, você vai ter que usar o NIT, a fundação de apoio, vai ter que criar uma spin-off acadêmica, vai ter que licenciar o know-how, licenciar uma patente, buscar um parceiro. Então, esse quadro ele é muito instrutivo. Então, eu acredito que esses pontos eles são centrais quando a gente fala em business case, e é isso que a gente quer fazer com vocês nessa próxima etapa. É mergulhar nas ideias, sejam iniciais, sejam já mais maduras, e fazer esse trabalho de enxergá-las como solução para um problema dentro de um mundo em que existem outras soluções para esse problema. E a partir disso a gente conseguir delinear, estruturar e entender, primeiro, quais são os próximos passos para que ela possa ser vista como uma solução, os próximos passos para que ela seja levada para fora da universidade e principalmente os próximos passos em termos de roadmap de desenvolvimento. Ou seja, dado que a gente tem esse desafio, a gente tem esse problema, a gente tem esse mercado e a gente tem essa forma de levá-la para fora, aonde a gente tem que chegar. Então, quais são os passos em termos de maturidade tecnológica, em termos de TRL que a gente tem que dar? Então, a gente vai conseguir construir um fluxo, então, o que a gente chama de roadmap, que é basicamente uma sequência de etapas de experimentos, de validações que você tem que executar para falar que hoje ela é TRL1, daqui 6 meses ela vai ser TRL2, TRL3, TRL4, TRL5, 6. Em que momento ela vai virar uma patente ou em que momento ela vai virar. Vocês vão buscar um parceiro externo e fazer uma parceria de P&D, um convênio para avançar mais esse TRL e aí ver se vira uma patente, se não vira, se transfere o know-how, como que isso sai da universidade. Então, o que a gente quer fazer com o business case é esse mergulho na tecnologia e ajudar vocês a entenderem como ela vai evoluir do dia de hoje até o momento em que eventualmente ela possa sair da universidade e ser integrada à indústria para gerar benefícios para a sociedade, tá bom? Então, são só 3 partezinhas do business case que a gente trabalha. Tem muito mais que isso lá. Tem toda uma parte de mercado que eu acho que é super rica para o cientista entender um pouco como olhar mercado, como dimensionar mercado e muito importante. Eu acho que isso é uma coisa que eu senti muito na pele e eu acho que o cientista precisa ter esse contato. É em cifras. Assim, infelizmente, dentro do ambiente de pesquisa, a gente está habituado a achar que pouco dinheiro é muito dinheiro. Então, um laboratório que tem financiamento de 1 milhão, uma startup que consegue um edital FINEP, 2,5 milhões, 3 milhões, dentro do mundo de pesquisa, isso é muita coisa. Para muitas coisas que a gente faz, isso pode ser visto como um grande orçamento. E quando a gente começa a olhar para o mercado, a gente descobre que isso é muito pouco dentro do mundo dos negócios, dentro do mundo da indústria. E isso ajuda também a gente a abrir um pouco a nossa mente para entender o que que é um mercado atrativo, o que que é um problema atrativo e como que a gente pode tornar as nossas soluções mais atrativas, entendendo onde ela se insere.
E muitas soluções, inclusive, a gente vai descobrir que não tem um mercado atrativo. Ela não vai atender uma gama tão grande de consumidores que justifique, por exemplo, uma grande empresa ter interesse em licenciar aquela patente. Mas talvez ela vai gerar um impacto de outra forma. E aí a busca não é por um parceiro da indústria. A busca pode ser por um parceiro do governo, porque tem alguma política pública que direciona aquilo. É levar para o SUS, é buscar fundos que, por exemplo, trabalham a preservação ambiental, trabalham a Amazônia, trabalham os biomas brasileiros. Então a gente consegue entender também na porta de quem a gente tem que bater para trazer parceiros, para trazer pessoas que podem ajudar a gente a dar maturidade e tirar aquela tecnologia de dentro dos laboratórios. Que é isso que a gente faz com a Emerge, é ajudar a levar a tecnologia da bancada até o mercado. E aí, reforço mais uma vez que o Business Case é a ferramenta que, na minha visão, como cientista, que fez pesquisa, fez doutorado, passou um tempo na academia, empreendeu, tive minha startup, dei muito soco em ponto de faca, matei muito leão e minha startup hoje não opera mais. Esse conhecimento que eu adquiri, a gente vê tantos outros empreendedores que são cientistas empreendedores, que estão na universidade. A gente tem muitos cases de pesquisadores que são sócios de spin-offs, que estão vivendo essa luta diária. Então, assim, a gente vê que esse processo ele está longe de ser trivial, mas ele é importante. Ele forma, ele permite que a gente cresça muito e a gente começa a despertar uma visão muito mais crítica em termos de o que que é o mercado, o que que é a academia, o que que é cifras de mercado, o que que é cifra de academia e mais do que isso, quem são os parceiros que a gente tem que trazer, porque nem sempre o resultado se mede financeiramente. Em alguns casos, o resultado é impacto, doenças negligenciadas, etc. E aí, nesses casos, você tem que saber buscar o parceiro adequado para garantir que a sua solução ela de fato, a sua pesquisa de fato, gere algum resultado e possa ter mais chance de virar inovação, tá bom? Então, assim, eu vou parar de falar um pouquinho, porque o business case ele é um mundo, gente. Ele é um mundo. E assim, ter o contato com ele, tava dizendo, né? Eu, como pesquisador, que passei por esse processo, etc., eu acredito que ele é a cereja do bolo. Para pegar tudo que a gente aprende sobre inovação, toda a teoria, tudo que a gente lê, tudo que a gente vê nos conteúdos e colocar na prática. Isso é um processo diferente. É a mesma coisa que você ver uma aula e não anotar nada e ver a aula e anotar, né? A gente já sabe que quando a gente anota, quando a gente escreve, a gente tem todo um processo de mastigar aquele conhecimento e traduzir numa linguagem que a gente mesmo entenda. O business case é basicamente isso, que você entenda e que o terceiro entenda, tá bom? Então é muito importante, é muito legal. É um processo gostoso de fazer, é desafiador. Cientista gosta, é curioso, gosta de aprender coisas novas. Então, submetam os projetos. Eu acho que vai ser uma experiência riquíssima para todo mundo que participar, tá bom? Então, assim, feito isso, né, dado esse panorama geral aqui, a gente já passamos de 1 hora aí de ação, se eu não me engano. Abro aí para comentários finais, tá? Para a gente já ir encerrando. E espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, não só sobre o programa, mas sobre o que a gente pretende fazer na fase de modelagem de negócio. Oi, Douglas, obrigado. Assim, eu acho que bem interessante, você já mostrou um pouquinho do que vem pela frente, né? Eu acho que daí o pessoal já pode ter noção. De repente, a gente poderia fazer umas enquetes também com o pessoal, né? Vi que tem, acho que em torno de 17 Deixar o pessoal pessoas falar um pouco. na sala, para a gente verificar quem está participando, quem já enviou, quem enviará, né? A gente já tem uma noção também. Não sei o que que tu acha, dá para a gente fazer alguns levantamentos, de repente, só para a gente mapear, né? Quem Pode que ser? já enviou essa tecnologia, ou quem está pretendendo enviar, ou precisa de alguma ajuda, não sei. A gente só para ter uma noção daí do pessoal que está Mas participando. explicar o que eles não entenderam, daí eu explico. Ele não conseguiu entender. Pois não, não, vamos lá. Pode ser pelo chat, se vocês quiserem. É, a gente tá aqui com 18 pessoas. Então tem aqui o Alberto, o professor André, a professora Charlize, tem um pessoal aí da Proinova, né, da comunicação, tem aí o professor Felipe. Então, pessoal, se vocês quiserem escrever aí, ó, então a pergunta é o seguinte, vamos lá, Ive, me ajuda. Primeiro, se tem alguma dúvida, vocês já sabem que tá aberto para dúvidas, mas se você já inscreveu o projeto e se você tem interesse em escrever e ainda não escreveu, tá? E, enfim. Bom dia, tudo bem? Eu Bom não. dia. Eu posso falar um pouquinho, porque eu acho que vocês Claro, tiveram um pouco de dúvida sobre o nosso projeto.
Inclusive, na verdade, assim, bem rapidinho, assim, de uma forma, eu sou da comunicação, sou professora aqui na comunicação, no departamento de comunicação e no Pós-Com, no programa de comunicação também. Assim, basicamente, a gente escreveu o projeto, mas é que o nosso projeto ele envolve um aplicativo que a gente já usa com a ONU, é um projeto que foi criado em parceria com a ONU já em 2000 e ONU FAO em 2018, e a gente trabalha na América Latina, assim, América Central também. Então, a nossa tecnologia, que a gente entende como uma tecnologia e inovação social, ela lida com usuários de políticas públicas, né, que foi falado de alguma forma aí sobre políticas públicas. E a nossa ideia é trabalhar com capacitação. Nós trabalhamos com capacitação. Então, o aplicativo, ele vem para sanar, ele é, na verdade, uma rede social, que é a rede social Laços, em que a gente trabalha com oficinas, trilhas formativas, né? Em relação à comunicação, né, não só à comunicação, mas em relação à questão do cooperativismo, comportamentos coletivos, relações de confiança, mas em especial para lidar com questões de inclusão e acessibilidade também, né? Então, por exemplo, questões capacitistas, falas capacitistas, produção de conteúdo. Então, a gente tem aí um curso básico e depois cursos avançados. Os cursos básicos, eles vão desde o que é a questão de cidadania, direitos, deveres e direitos humanos e políticas públicas, o que são. E aí depois a gente vai seguindo sobre o uso que a gente chama de inclusão digital, né, de letramento digital e depois a parte de comunicação. Então, assim, eu como pessoa PCD, eu sou autista e, e trabalho com essas questões de tecnologia há um bom tempo já. Eu sinto muita falta, né, nos projetos de capacitações ou de trilhas formativas em que as pessoas também entendam um pouco dessas questões de inclusão, né, porque inovação e tecnologia, ela tem esse intuito, né, de incluir as pessoas efetivamente, assim, seja qual for o tipo de inovação que ela trabalha, mas também como que as pessoas se comunicam com as pessoas, né? Por exemplo, assim, falas capacitistas, produção de conteúdo capacitista. Então, isso é difícil a gente não falar de inovação, falar de inovação e não falar de inclusão e principalmente de questão dessa busca do anticapacitismo, né? Que está presente nas nossas falas aí, do cotidiano por desconhecimento mesmo das coisas que vão mudando. Então, a nossa ideia são trilhas, né? E depois as pessoas se relacionam no aplicativo e também ela com a FAO ONU, ela tem o objetivo, a nossa tecnologia de desenvolver interação para promover um comportamento coletivo, né? Ou seja, diminuir as distâncias, né? Mas que também tem um esforço muito grande, porque nós temos um problema muito grande na América Latina, América Central também, é, de internet. Né? Então, a gente está falando aqui de tecnologia, de aplicativo, mas a gente acredita que uma forma de dar pressão para tudo isso também, isso aconteceu muito no Paraguai, quando eu estive lá ministrando, porque a gente oferece esses cursos, né, de formação, em que, de alguma forma, isso pressionou algumas autoridades governamentais a, por exemplo, promover no interior aí do Paraguai, que a gente foi ali, a colocar uma internet decente para as pessoas. Então, assim, às vezes a gente diz assim, mas por que que a gente vai promover o uso de aplicativos se nesses locais não tem internet? Porque isso é uma forma de pressionar as autoridades e o Estado para que eles entendam que todos nós precisamos de internet. Isso não é um privilégio de quem está em regiões centrais, né? Então, a nossa atuação junto a essas questões periféricas e a mesma coisa em relação à inclusão e essas coisas capacitistas, né? Às vezes a gente fala, mas por que que um evento precisa ter acesso a pessoas, por exemplo, com surdez, né, ou pessoas cegas, se a gente não tem esse público? Não, vocês não têm esse público porque vocês não dão acesso para esse público, né? Então, é ao contrário do que a gente. Isso é uma coisa que a gente preza muito dentro do nosso projeto, né? Que está ali. Ele está, no fim, acabou com dois nomes, né? Ele está dentro de sororidade. Sororidade é um projeto que vem, de que nós aprovamos aí um projeto que eu estou coordenando, que a Berenice é pós-doutoranda dele, que está aqui com a gente. É um projeto aprovado pela
pela FAPERGS, né? Parceria com outras universidades, e o ProCPD é uma metodologia que surge, então, da revisitação do nosso projeto com a ONU. Então, a gente tem vários artigos já em andamento, publicados sobre a metodologia, e a nossa ideia de estar aqui talvez, né, eu trabalho com algumas grandes empresas também, eu trabalho com consultoria, não só para a ONU, para a FAO, mas também trabalho com algumas consultorias para empresas, assim, internacionais, e a ideia é oferecer também, né, a metodologia a partir também de consultorias que a gente faz, né, gerando verbas, por exemplo, a bolsa de aluno, estágio e bolsa de pesquisa, para também que a universidade receba também, né, pelo seu trabalho intelectual, né, essas questões. E aí a gente está com essas parcerias, a gente está sempre aberto a parcerias, assim como foi com a FAO, né? E que a gente recebeu via fundação a verba e devolveu isso para a universidade também em forma de bolsa de pesquisa e tudo mais. Mas era isso, sim. Desculpa aí me alongar, mas é que como a gente é da comunicação, às vezes parece que comunicação não trabalha com tecnologia, né? Mas sim, a gente trabalha com inovação e tecnologia, né? E para explicar um pouquinho mais, tá? Mas obrigada pelo espaço, assim. Professor Até Carlise. comentando, né, Douglas, Carlos, a gente comentou no início, assim, a gente fez uma leitura dos projetos, a gente ficou muito feliz, assim, que deu essa diversidade de várias áreas, né? Daí, inclusive, vocês na comunicação, outras áreas bem específicas, então acho que essa diversidade aí vai ser muito rica aí na fase 2, né? E a gente comentou que é bem isso, né? É bem amplo, né? Pode ser daqui a pouco é processo, é serviço, é produto, daqui a pouco está na fase inicial, está na fase mais madura, daqui a pouco já tem projeto em andamento. Mas a gente quer, de fato, pegar essa diversidade aí que vai enriquecer bastante aí esse trabalho depois junto com a Emerge, né? Desculpa, eu tô mutado. Uma coisa que eu queria comentar professora Clarice, é muito importante para a gente também conseguir atrair mais projetos nessa temática que você traz. Porque quando a gente fala em Deep Tech, né, a Emerge tá muito posicionada nessa questão de Deep Tech, porque a gente já tem visto muita gente falando sobre startup, sobre inovação, a gente tem muitas aceleradoras, o Sebrae faz um trabalho excelente no Brasil todo. Então, assim, a startup convencional, ela tá muito tem muito a fazer ainda, mas ela já está meio que respaldada. A gente tem um ecossistema muito mais maduro. E dependendo da hora, você tem até grandes fundos de investimento. A gente tem visto cada vez menos escassez de capital. Mas quando a gente fala de startups de base científica, e aí por mais que Deep Tech, se você for procurar o termo, você vai ver um monte de gente falando, Deep Tech é áreas aeroespaciais, é biotecnologia, enfim, tem várias áreas meio que batidas ali que o pessoal fala que é Deep Tech. Deep Tech é muito mais do que isso. Deep Tech é qualquer solução de base científica, assim, na minha visão, até de pessoa que veio da área de engenharia, passou pela área de biológicas, etc. Se a gente tem um conhecimento que está dentro da universidade, é um conhecimento que está avançando, que não é trivial. A gente gera uma solução a partir daquele conhecimento, aquilo é uma solução de base científica tecnológica. Isso é uma deep tech, tá? Então tem desafios técnicos a serem superados, desafios de mercado. E na área de comunicação, na área de humanidades, etc., a gente vê que não só em deep tech, acho que nas outras áreas de inovação não está tão desenvolvido. Eu acho tem que ter mais espaço para essas soluções, mas dentro da área de Deep Tech, assim, claramente a gente pode sim construir soluções que fazem uso de uma série de ferramentas que são inovadoras, que têm base em pesquisa para serem aplicadas na área de humanidades, na parte de comunicação, nessa questão de inclusão, que é super importante. E a gente tem que até aprender como trabalhar com essas tecnologias. Porque trabalhar com uma tecnologia da engenharia, uma tecnologia da biotecnologia, da biologia, dentro desse contexto de deep tech, é meio natural, é como a coisa começou a nascer. Mas como que a gente traz as soluções que não são essas de hard sciences, né, que o pessoal fala, das ciências duras, etc., das biológicas, mais para dentro desse ambiente? Porque sim, eu concordo com você que tem muita tecnologia a ser aplicada e a ser usada, e a gente precisa usar a tecnologia a favor dessas soluções para dar mais espaço para impacto social, para inclusão, para humanidades. A gente está vendo que isso está sumindo
Assim, o tempo vem passando e está sumindo cada vez mais, está sumindo das grades curriculares, está perdendo interesse da população como um todo, porque não existem políticas, não existe incentivo dentro do espaço do mercado, a gente não tem dado muito espaço para soluções culturais, para soluções de difusão de conhecimento, de treinamento, e a gente precisa trabalhar nisso porque a gente tem visto que a situação está ficando cada vez mais crítica por conta da gente não olhar para esse lado. Que eu acho que é assim, de todas as ciências, pô, saber física é muito bom. Mas assim, você não vai ser um cidadão, talvez, completo se você não souber a humanidades. Eu acho que a humanidades, para a formação do ser humano, né, como cidadão, como pessoa que está no mundo, é muito importante. E a gente tem que dar mais espaço para isso. Então, assim, até eu compartilho com vocês que é um desafio para a gente, dentro da Emerge, trabalhar essas soluções muitas vezes, mas a gente fica muito feliz de ter elas. Porque nesse contato, nessa troca, a gente vai entendendo melhor as demandas de vocês e vai entendendo como adaptar o business case, a nossa forma de comunicação, etc., para funcionar para vocês também, porque funciona. Funciona para laboratório, funciona para startup, funciona para transferência de tecnologia e a gente consegue ajustar o modelo para ajudar qualquer solução. A ideia é essa. E assim, de preferência, não vai ser muito difícil isso, dado que a gente está falando com pessoas que estão dentro de uma universidade, trazer conhecimento da área, né, inovação que tenha base científica. Eu acho que a gente teve a oportunidade de trabalhar o ano passado na Unirio, né, uma universidade que a gente trabalhou, e tinha muitos projetos da área de humanas. Tinha alguns projetos da área de museologia, de trabalhar acervo. E assim, tem toda uma tecnicidade de bibliometria, de classificação, que assim, eu nunca tinha ouvido falar daquilo. E assim, é ciência, assim, da bruta. E o pessoal, não tem ciência lá. Não, né, ciência é só hard science. Não, longe disso. Eu acho que a gente tem que também criar mais esse olhar, tem que dar mais espaço para essas soluções, tá? Então, assim, só para reforçar e trazer uma experiência nossa e uma visão que a gente tem sobre isso também. É mais difícil de início porque não é tão trivial, tão óbvio, dados os modelos que existem, mas é importante e é viável, sim. Mas alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Eu vi ali no chat que tem algumas pessoas que já estão aí dizendo que precisavam sair, tá? E assim, a gente fica à disposição. Se tiver mais alguma pergunta, tem mais um tempinho aí para ela, senão a gente pode ir Douglas, encerrando. Pois não, tudo professor André? bem? Bom, a gente já se conhece, né, por parte Já. da comissão, então tu imagina já as coisas que eu comento, enfim. Mas ontem tivemos uma palestra com o professor Lúcio, que ele é da ProInova, ele é um professor da física, e era sobre patentes, né? E o que acabou acontecendo? Um dos maiores conflitos que temos, e até para esclarecer para os colegas que estão aqui, os maiores conflitos que temos, e eu já presenciei um caso, que até eu falei para o professor Lúcio, tá? Que é a seguinte, você quer para o aluno de pós-graduação, o maior problema. Você quer desenvolver uma patente, você quer licenciá-la, enfim, fazer a parte de patente. E vem a questão da publicação científica. Só que aí vem uma coisa que eu não sei se não tem uma incompatibilidade. De acordo com o professor Lúcio, pelo que ele explicou, a princípio não. Mas o que acaba acontecendo? Quando nós mandamos um artigo científico para uma determinada editora, você está repassando os direitos de cópia daquilo ali, né? Enfim, enquanto a patente, você descreve tudo na patente. Foi o que ficou ali compreendido. Isso aí não se enquadraria no caso de autoplágio, não se enquadraria num conflito de direitos de cópia, porque uma está na patente e muita coisa que está na patente também estaria no artigo. Só que tu publicou o artigo antes. Ou então está na patente e você publicou o artigo depois. Isso não teria um conflito de direitos de cópia? Direito não é autoral. Aí que está a diferença. Não é direito autoral, é direito de cópia. Que Uhum. aí, quando você manda o artigo para essas revistas como a Elsevier, a Taylor, enfim, que isso é bem da hard science, né? Eles dizem, o nosso direito de cópia é nosso, você repassou para nós, nossa patente tem esse ponto aí. De acordo com o professor Lúcio, disse que não teria problema, até pelo contrário. Isso seria, legalmente falando, não teria problema. Entretanto, eu acompanhei um caso em São Paulo de uma doutoranda que ela teve artigos publicados como coautor, mas do doutorado dela não publicou nenhum, porque estava na questão de patente. Eu não sei qual é o grau, aí Uhum. peço desculpas. Então, o que você poderia explicar sobre essa situação especial? Tá. Eu acho que assim, a questão de autoplágio, etc., eu acho que não é nem a mais crítica. É,
você pode referenciar a patente no seu artigo, etc. E na patente você pode citar que tem um artigo que você, inclusive, é autor, que é, reforça ou que tem informações ali que complementam o que está na patente. Eu acho que a questão aí é mais porque a patente ela tem alguns critérios a serem cumpridos, né? Então, a questão de ser um conhecimento não óbvio, de ser algo inédito, etc. E eu acho que é mais nessa questão, talvez, professor André, não sei se exatamente esse é o ponto da resposta, mas não vai ser aceita a patente se ela usar conhecimentos que foram publicizados há mais de um ano. Porque daí cai o caráter da inovação, eu não lembro agora o termo, são três termos que eles analisam. Mas assim, um deles tem a ver com isso, de não ser algo que já foi a conhecimento público, que deixa de ser trivial, que passa a ser trivial o entendimento, mesmo que não seja igual ao que foi publicado, se é uma extensão muito óbvia daquilo que foi publicado, você perde esse caráter de inventividade, de novidade, etc. Então você acaba matando a patente se você publica antes. Todas as informações e depois tenta patentear. Tem uma coisa que é o período de graça, mas isso não é para todos os países. Então, por exemplo, você tem uma coisa muito legal. Você publicou, foi no congresso, etc. Percebeu que aquilo é incrível. E aí você volta e quer patentear. Você fala, tudo bem, eu já publiquei, mas eu tenho um ano para patentear no Brasil. Porque se você for usar o PCT, que é para fazer patente em várias regiões do mundo, por exemplo, acho que a Europa não tem período de graça, ou alguns países da Europa não tem. Então você não vai conseguir a patente naquele país. Estados Unidos eu não lembro agora. Mas assim, o período de graça é uma coisa que a gente tem, que alguns países têm, para facilitar, para meio que é um remendo. Não era para você ter divulgado, você divulgou antes da hora, descobriu que aquele tinha potencial de virar uma patente e correu para patentear. Então existe essa proteção em alguns lugares, mas não é o ideal. O ideal é assim, não é uma regra, obviamente, mas o ideal é, antes de publicar, conversar com o pessoal da agência de inovação, do NIT, da ProInova, no caso de vocês, entender se aquilo realmente faz sentido para uma patente, e aí, mas eu preciso publicar, é métrica, eu tenho que cumprir isso, tenho que ir para um congresso. Vamos então definir até onde a gente publica. Essa informação que é mais core, que é mais essencial, que é o segredo, que é o pulo do gato, vamos tentar deixar um pouco mais maquiada, não vamos deixar tão claro. Vamos focar então em método e resultado, como que isso gera resultado, não tanto no cerne da coisa, no processo da coisa. Vamos deixar o processo para detalhar na patente. Aí você consegue publicar sem dar aqueles detalhes, e depois você pode depositar a patente. Então, você pode fazer a publicação antes e depositar depois. Mas, assim, o fluxo natural, que é mais seguro, é pede a patente primeiro e depois você vai lá e publica. Porque daí está protegido pela patente. E aí você pode até referenciar que tem um pedido de patente, aí você pode fazer no artigo uma citação da patente, tá? E aí a questão do autoplágio é um pouco mais complicada, eu acho que não tem uma regra muito fechada para isso, que é aquela coisa, né? Às vezes a gente publica um monte de coisa, a gente mesmo às vezes se cita, etc. Aí entra um pouco talvez no direito de terceiros, mas eu acho que o professor comentou, né, que você tinha dito aí, de que por mais que tenha essa política de transferir, né, para revista, etc., ela meio que ela já considera isso, que você, como autor, talvez tenha aquela informação publicada num TCC, ou então TCC, não, desculpa, numa tese de mestrado, doutorado, depois aquilo virou um artigo. Tem muitos artigos que simplesmente são um resumo da tese, né? Então é muito comum isso, e normalmente não gera muito problema, tá? Então acho que é um pouco nessa linha, tá certo? Eu ia comentar, Douglas, se me permite, André. Claro, a Lauren e a Cibele até pode comentar, acho que tem mais propriedade, né? Mas eu acho que também tem toda uma questão também da sequência, né? Quem que vem antes, tem questão atemporal também, para não perder esses direitos, né? Mas normalmente não é para dar essa restrição, né? Vai muito da estratégia daí, né? Que nem o Douglas falou, se é alguma coisa que daqui a pouco tu quer manter mais, que pode ser daqui a pouco reproduzido pela tua publicação, depois para a comprovação é mais difícil, né? Outra, de fato, né? Se tu acabar publicando por algum método, mas dentro do prazo até ajuda depois para corroborar com a patente, mostrando que de fato tu é o autor autoral. Mas eu não sei, a Sibeli acho que tem mais propriedade, né? Que trabalhou um bom tempo ali com a NPI, né? A Lauren tá aí, né? Então, também acho que pode complementar. Mas eu acho que vai muito da estratégia e que o pessoal, de fato, aqui depois ajuda, né? Então, por isso, se alguém não publicou, coisa não é que um tá não conforme com o outro, né? São estratégias adotadas, eu imagino, mas eu acho que a Laura pode agora ter propriedade, né, Laura? Não, mas é bem. Bom dia a todos. É bem nesse caminho, né? Depende muito da estratégia de proteção, né, e de transferência. Essa questão do autoplágio, tanto a patente, né, quanto o artigo, eles sendo citados e eles podem, todos podem utilizar para pesquisa,
sem ferir uma patente e sem ferir o artigo, desde que citando. Então, isso é uma questão que não vejo, né, uma preocupação. Mas sim, a gente precisa se preocupar em relação à estratégia de proteção, como o Douglas mesmo comentou. É interessante conversarmos anteriormente para verificar o que pode ser, o que seria mais interessante, de repente, tirar do artigo, colocar no, no, na patente, né? Mas o caminho lógico seria qual? Proteger e depois publicar o artigo. Mas acontece sim de primeiro ser publicado. Daí a gente tem alguns limitadores em relação à proteção mundial, mas aqui dentro do Brasil nós temos o período de graça de 12 meses. Então é bem tranquilo, mas eu entendo muito, né, o que o professor André coloca, que é uma dúvida muito comum, né, entre os pesquisadores. Cibele, não sei se quer complementar com alguma questão. Bom dia a todos. Perfeito, Lauren, concordo. A nossa recomendação é sempre manter o máximo de sigilo, né? Mas, claro que a gente entende a necessidade da publicação do artigo, então, nesse caso, assim que publicar, já procurar a Proinova para analisar as formas de proteção, as estratégias de proteção dessa tecnologia e a gente providenciar a proteção dentro de 1 ano, que é o período de graça. Isso. Perfeito. Bom, gente, agradeço aí a presença de todos, tá? A gente chegou aqui no nosso tempo de 1 hora e meia, então eu vou precisar sair. Mas assim, se tiverem mais dúvidas, a gente está disponível, tá? Podem falar aí com o pessoal da Proinova, eles têm nosso contato aí também tá circulando por e-mail com vocês. E agradecer a todos aí que fizeram perguntas, que fizeram contribuições. Eu espero que a gente tenha mais inscritos, tá? A gente está aí com outros projetos. Então, podem se inscrever, compartilhem com seus colegas. Eu acho que vai ser muito rico essa ação aí, essa primeira ação do Business Case para todo mundo que fizer a inscrição, né, de conhecer um pouco do template. E para os que seguirem adiante as 10 tecnologias, eu acho que vai ser mais rico ainda para entender a fundo esse processo aí de construir a sua ciência, né, de modelar a sua ciência com uma linguagem de mercado para comunicar ela de uma forma mais eficiente, tá bom? Então, é isso mais uma vez. Obrigado aí a todos. Desculpa, ter que encerrar aqui, mas tá bom? Acho que a gente falou bastante coisa. Um abração a todos aí, a todos. Obrigadão, Douglas. Obrigada. Feito. Tchau, Até a tchau. próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.